Você quer ter proventos caindo na sua conta todos os meses? Sim, se você investir em ações e fundos imobiliários, é justamente isso que vai acontecer. Vão cair proventos na sua conta todos os meses. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Oiê, eu sou a Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Eu comecei a investir em janeiro de 2023 e lá, durante todo o ano de 2023, eu investi apenas em reserva de emergência, porque eu tinha medo e também porque eu preferi estudar para ter mais conhecimento antes de investir. Segui pessoas, fiz curso, assisti muitos vídeos aqui no próprio YouTube, então fui atrás de conhecimento antes de investir de fato. E só agora, em janeiro de 2024, eu comecei de fato a investir em renda variável. Ainda não terminei de fazer minha reserva de emergência, ainda não cheguei no valor que eu quero, que eu preciso, segundo os meus cálculos, mas eu decidi que estava preparada para começar a investir em renda variável e assim eu fiz. Por enquanto está tudo indo bem, porque eu estou investindo com cautela. Porque mesmo investindo em renda variável, além do conhecimento, você tem que ter também cautela. Investir é extremamente importante e aí depende do motivo. Depende de mim, depende de você. Qual motivo você tem para querer investir? Pode ser para fazer uma viagem, para ajudar na compra de uma casa, na compra de um carro, para a faculdade do seu filho, para a aposentadoria. Então, assim, motivos para investir não faltam, mas investir é extremamente importante. Se você se sentir mais seguro, pode começar como eu. Começa com reserva de emergência, vai estudando, vai se especificando até estar preparado. Só não fique parado, só não fique sem investir, porque é muito importante. Um ponto muito importante quando você começa a investir é a questão da diversificação. Por quê? Porque a gente sabe que investimento, principalmente de renda variável, é um pouco arriscado. Então, a gente tem que diversificar para tentar diminuir esse risco. E a diversificação, ela tem que acontecer da seguinte forma: você tem que investir, por exemplo, em ações, fundos imobiliários, mas dentro de cada um desses tipos, você também tem que diversificar. E dentro das ações e dos fundos imobiliários, você também tem que diversificar. Não pode ficar em um mesmo setor, ou só no setor de bancos, ou só no setor de saúde, ou só no setor do agronegócio. Não, você tem que diversificar para que você tenha mais segurança, porque às vezes vai acontecer alguma coisa na economia que vai prejudicar um setor. E quando prejudica esse setor, a ação ou fundo imobiliário desse setor também é prejudicado. Aí, se você está diversificando, essa questão ela fica menos arriscada. Claro que existem fatores, existem riscos de a economia ser prejudicada como um todo, como por exemplo na pandemia. Mas isso é mais difícil de acontecer. O comum é que seja por setor. Então, diversificando, você diminui esse risco. Quando você vai começar a investir, você recebe muita informação. Você recebe muita informação em curso, em vídeos, coisas que você lê, você participa de eventos presenciais. Só que, o que é importante? É importante você começar aos poucos. E aí, quando você começa aos poucos, você tem mais chance de dar certo porque você não se desespera. E a quantidade de fundos imobiliários e a quantidade de ações que você escolhe ter na sua carteira também é fundamental nessa hora. Eu, por exemplo, só estou investindo em 4 ações, 4 fundos imobiliários, que eu pesquisei muito antes de investir, como eu falei no começo do vídeo, mas eu não pretendo, pelo menos por os próximos anos, aumentar essa quantidade. Eu pretendo aumentar o quanto eu estou investindo em cada um desses ativos. Com toda certeza é o que eu estou fazendo todo mês, que estão caindo proventos e mais proventos aqui na minha conta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas eu não pretendo especificamente aumentar a minha quantidade de investimentos, porque como eu tenho muitos afazeres durante o dia e eu gosto de acompanhar minha carteira, sei que se eu aumentar essa quantidade de investimentos, eu vou me perder. E quando eu me perco, quando eu fico muito estressada com algo, em vez de eu ir lá e fazer melhor, vamos dizer assim, eu acabo travando. E poderia ser um risco de que eu até parasse de investir. Então, eu prefiro ficar com esses 4 ações, com esses 4 fundos imobiliários que eu pesquisei muito para saber sobre a solidez deles no mercado, para que agora eu possa investir muito neles. Mas não, eu não vou aumentar a quantidade.
Você poderia perguntar, Márcia, mas qual é a quantidade correta? Só 4 fundos imobiliários? Só 4 ações? Não, você pode ter 5, 6, assim, 8. 8 eu já acho que é o patamar máximo. Isso eu tô falando de alguém que é milionário, tá? Você tá começando, 4 já é o teto do teto. A gente aqui no Brasil tem um problema muito grande, as pessoas elas terem medo de investir, porque a gente foi acostumado a entender que mexer com dinheiro talvez fosse errado. Talvez por isso a gente tenha tanto medo de investir. Só que acontece, essa quantidade de gente que investe no Brasil é tão pouca que acaba deixando dinheiro, muito dinheiro na mão dos bancos. Porque uma coisa que você não sabe, talvez, e eu vou te falar agora, aquele dinheiro que você deixa na conta corrente ou na poupança, o banco investe e fica com o rendimento. Aí te devolve só aquele valorzinho. Então, aquele dinheiro, ele vai ser investido de todo jeito. Então, por que tu não investe e ganha o rendimento? Deixando ele na mão dos bancos, tu tá perdendo teu dinheiro. Para você ter uma ideia, no Brasil são cerca só de 9% de pessoas que investem, que fazem investimentos. Só para te lembrar, o que é a renda variável? A renda variável é aquele rendimento que você vai ter, mas a gente não sabe, quando você faz aquele investimento, qual é o valor que você vai ter no final dele. E aí, a renda variável, ela tem uma questões políticas, questões econômicas, questões naturais, né, da natureza, podem interferir nesse rendimento. Então, mas, como eu disse, se você investe, você estuda os bons ativos, essa parte, ela pode, claro, vai acontecer e eles vão, claro, ser atingidos. Mas, se é uma empresa sólida, a chance de que ela não se perca no meio desse caminho é muito menor. Já aconteceu. Agora eu vou te mostrar, então, no meu computador, as ações e os fundos imobiliários que eu estou investindo. E depois eu vou te mostrar os proventos que eu estou tendo com cada um deles, que eu tive durante todo esse ano, desde que eu comecei a investir. Então, vamos para minha tela. A primeira ação que eu vou mostrar para vocês, que é a que eu estou investindo, é a BBAS3, que ela é do Banco do Brasil. O valor atual da cota dela está custando R$ 27,91. O último dividendo da BBAS3 foi de 20 centavos por cota no dia 28/6/24. E aí a gente tem aqui a data com, né, que é a próxima data base, ou seja, quem comprar até esse dia ainda recebe dividendos esse mês, e a data de pagamento que é aqui. Então, quem comprar até o dia 21/8 ainda receberá pagamento e vai receber o pagamento no dia 30/8. O valor aproximado que se espera que ele pague é aproximadamente 15 centavos por cota. A próxima ação que eu estou investindo é a CMIG4, que é da CEMIG. O valor atual da cota dela está custando R$ 11,98 no dia que eu estou gravando esse vídeo. O dividendo da CMIG4 foi de 71 centavos por cota e foi pago no dia 30/6. A data com ou data base dela está em dia 21/6, ou seja, o último pagamento que ela fez foi em junho. Quem comprou até o dia 21/6 recebeu no dia 30/6. Não temos uma provisão para quando será o próximo pagamento. A terceira ação que eu estou investindo é a TRPL4, que é da empresa ISA CTEEP. O valor atual da cota dela está em R$ 24,70. O último dividendo da TRPL4 foi de R$ 1,96 e ela foi paga no dia 10/4/2024. A data base dela foi dia 13/12/2023, né? E o pagamento aconteceu no dia 15/1/24. E o rendimento, né, o que foi pago por cota foi de 24 centavos. A gente tem que ter em mente que as ações dos fundos imobiliários, eles não têm regra de pagamento, tá? Não tem uma lei que obriga eles a pagar. Então, as ações ou fundos imobiliários, o fato de não estar pagando aquele fundo especificamente, não está pagando todo mês, significa que ele está ruim. Ela está investindo esses valores, esses dividendos para aumentar, para expandir. E quando uma empresa que eu tenho uma ação, eu tenho um fundo imobiliário, cresce, o meu rendimento, os meus dividendos, meus proventos crescem também. Então é muito importante a gente ter isso em mente. E aí entra aquela questão da diversificação que eu falei. Um não está pagando, mas o outro está pagando. Né? Então, por isso que eu tenho que diversificar e, de preferência, em áreas diferentes, não todos da mesma área, do mesmo setor.
A terceira ação que eu tenho na minha carteira é a ITSA4, que ela é da Itaúsa. Lembrando que muita gente confunde, mas a Itaúsa é uma holding que tem várias empresas, inclusive o Itaú, tá? Não é o contrário. O Banco Itaú é apenas mais uma empresa que pertence à Itaúsa. E a ITSA4 é uma ação da Itaúsa. O valor atual dela está custando R$ 10,87. O último dividendo da ITSA4 foi de 2 centavos por cota e foi pago no dia 1/7/24. Aí nós temos que a data base, né, vai ser no dia 28/2, né, que vai ser quem comprar até esse dia, né, mês de fevereiro lá do próximo ano, vai receber o pagamento que vai acontecer em maio. Agora vamos mostrar os fundos imobiliários que eu estou investindo. O primeiro é o CPTS11 e o preço da cota dele está custando R$ 8,13. O CPTS11 ele pertence à empresa Capitania Sectures 2. O último rendimento do CPTS11 foi de 8 centavos por cota e foi pago no 17/7 agora. Nós temos que a data base aqui é dia 12/8, ou seja, quem comprou até o dia 12/8 vai receber o pagamento no dia 19/8. O próximo fundo que eu tenho na carteira é o MXRF11, que pertence à empresa Max Renda. O valor atual da cota do MXRF11 está em R$ 10,03. O último rendimento do MXRF11 foi de 10 centavos por cota e foi pago no dia 14/8. Nós temos aqui a data básica, foi dia 31/7, o pagamento aconteceu no dia 14/8, só que a gente não tem a próxima data. O terceiro fundo imobiliário que eu invisto é o KNSC11, que é da Kinea Sectures FDO de investimentos, fundos imobiliários. O valor da cota dela está em 9,17. O último rendimento do KNSC11 foi de 9 centavos e foi pago no dia 13/8. E aí nós temos que a data base foi dia 31/7, o pagamento aconteceu no dia 13/8. Não temos a previsão da próxima data, do próximo pagamento. O último fundo imobiliário que eu invisto é o HGCR11, que é da empresa CGHG Recebíveis Imobiliários. O preço da cota dele atualmente está R$ 103. O último rendimento do HGCR11 foi de 95 centavos por cota e foi pago no dia 14/8. A data base foi dia 31/7, a data do pagamento dia 14/8, mas nós não temos nada falando sobre o próximo pagamento. Temos que esperar. Foi isso. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre renda variável e que você estude, se sinta seguro e comece a investir. Ninguém nasce sabendo investir, mas aprende no caminho. Uma coisa que é muito importante, que tem uma investidora que eu gosto muito e sempre fala, 10, 20, 30 anos vão passar de qualquer jeito. Então, se você pensa, não vou investir porque demora. Sim, mas esses anos, esses 10, 20, 30 anos vão passar de qualquer jeito. Por que não chegar daqui a 30 anos tendo dinheiro? Então é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Eu te espero no meu próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!